Olá, voltando aqui à nossa videoaula, a gente passa agora a fase de cadastro da entidade formadora na plataforma gov.br. Passada a fase inicial de acesso, de senha, é necessário, então, que a entidade faça um cadastro de sua instituição para validá-la como entidade formadora. A gente ainda não está falando sobre o cadastro do curso de aprendizagem, será objeto de um vídeo mais adiante. Ainda é a primeira fase, que é a fase de cadastro da própria entidade. Nesta fase de cadastro da entidade, existe aqui a etapa de solicitação, a etapa de análise dos dados e a etapa de resultado. Caso alguma informação seja prestada de forma incorreta ou falte algum dado, na fase de análise, o analista irá verificar isso, então dará o resultado de que é necessário ajuste no cadastro para que a entidade possa, então, se habilitar. Nessa fase de cadastro da entidade, é necessário, num primeiro momento, a entidade se identificar aqui como sendo uma entidade do Sistema S, uma escola técnica, uma entidade sem fins lucrativos ou entidade de prática desportiva. A gente vai começar a falar sobre a entidade sem fins lucrativos. O seu regime jurídico é o regime jurídico privado. Eu vou pular aqui essa etapa de documentos obrigatórios para passar para a etapa seguinte e, em seguida, eu retomo a ideia aqui dos documentos obrigatórios. Aqui na identificação da entidade, a entidade ela precisa dizer se o que ela está cadastrando é a matriz, é uma filial ou uma unidade sem CNPJ. Se existe uma entidade cuja matriz fica, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, mas essa instituição ela também atende programas de aprendizagem em outros municípios do interior, será necessário um cadastro de entidade para cada município que aquela instituição atuar. Então, se a entidade atua, por exemplo, no Rio de Janeiro, a sua matriz, e essa entidade tem uma filial em Niterói e outra filial em São Gonçalo, que são municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, serão necessários 3 cadastros de entidades diferentes. O da matriz na cidade do Rio, o da filial de Niterói e o da filial e da outra filial de São Gonçalo. Se essa entidade, por exemplo, atua num outro município, por exemplo, de Macaé, mas em Macaé não há nenhum CNPJ filial, ela deve fazer o cadastro de sua unidade de Macaé, clicando aqui unidade sem CNPJ. Cada município que a entidade atuar vai requerer um cadastro próprio de entidade aqui na plataforma gov.br. Inclusive, no próximo vídeo, a gente vai ver que dentro dessa etapa de cadastro de entidade será necessária a inclusão de fotos. E essas fotos devem corresponder ao local respectivo da entidade que está sendo cadastrada. Então, se você está cadastrando a sua matriz, são fotos da matriz. Se você está cadastrando o CNPJ filial de Niterói, fotos da filial. Se você está cadastrando a sua unidade sem CNPJ de Macaé, são fotos da unidade de Macaé. A entidade ela não pode, ao cadastrar uma filial, colocar fotos da matriz ou vice-versa. A gente precisa analisar aqui a estrutura física do local onde a aprendizagem acontecerá. E, como eu disse, cada local, cada município em que a entidade atuar vai requerer um cadastro próprio. Inclusive, é necessário informar, logo aqui abaixo, o endereço exato de onde essa entidade está situada. Então, quando você estiver fazendo o cadastro da matriz, o endereço aqui é da matriz. Da filial, o endereço aqui é o da filial. Perceba que se a sua entidade atua em mais de um município, não teria como você cadastrar num único cadastro todos esses endereços, porque cada cadastro requer um único endereço. Por isso a necessidade de ter um cadastro próprio para cada local em que a entidade for atuar. Voltando aqui em documentos obrigatórios, a entidade sem fins lucrativos precisa fazer o upload aqui no sistema do registro do CMDCA. Isso é uma exigência do artigo 430, inciso 2 da CLT. A entidade sem fins lucrativos ela precisa ter o registro no CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Esse registro no CMDCA possui um número, precisa ser inserido aqui no campo número do CMDCA e possui uma validade que precisa também ser inserida aqui a validade. Caso o seu registro já tenha perdido validade,
é necessário renovar a validade do registro junto ao CMDCA para depois solicitar aqui, então, o cadastro da entidade sem fins lucrativos. Aqui é uma informação importante. Você precisa colocar o CMDCA do município em que for atuar. Então, se a entidade vai atuar na cidade do Rio, é a matriz, coloque aqui o CMDCA da matriz. Se for a filial de Niterói, coloque aqui o CMDCA de Niterói. Se for de São Gonçalo, o CMDCA de São Gonçalo. Agora, uma observação é que, caso num determinado município a entidade vá atuar somente com cursos voltados para maiores de 18 anos, para aquela cidade específica não é necessário ter o CMDCA, já que não vai haver cursos voltados para menores de 18 anos. Se esse for o caso, aqui no campo registro do CMDCA, você pode fazer o upload do CMDCA da matriz e não do município em que a entidade está situada, uma vez que a entidade pretende ali trabalhar apenas com cursos voltados para maiores de 18 anos. Lá na fase de cadastro de curso, que a gente vai ver num vídeo mais adiante, será necessário novamente inserir o registro do CMDCA e aí então vai ser verificado a faixa etária do curso e se foi ou não inserido o registro do CMDCA. Mas nessa etapa aqui inicial, em que a gente está falando de cadastro somente da própria entidade sem fins lucrativos, cadastre o CMDCA do município em que a entidade está situada, a entidade está aqui sendo objeto do cadastro, exceto se você já souber que essa entidade vai trabalhar naquele município somente com cursos voltados para maiores de 8 anos, hipótese, então, que você pode inserir aqui o CMDCA da matriz. Ainda que em identificação da entidade, é necessário fazer o upload aqui do Estatuto Social. O Estatuto Social, ele vai indicar se a entidade cumpre um requisito formal que existe lá no artigo 430, inciso 2 da CLT, que diz o seguinte: a entidade, para se tornar uma entidade sem fins lucrativos, para se tornar uma entidade formadora, precisa ter no seu estatuto 2 objetivos diferentes. O primeiro, assistência ao adolescente, e o segundo, educação profissional. Então, antes de fazer o upload aqui, verifique se no seu estatuto, lá na cláusula que fala de objetivos, finalidades da entidade, se constam essas duas referências, esses dois objetivos diferentes. Primeiro, assistência ao adolescente. Segundo, educação profissional. Isso será verificado no estatuto que for inserido aqui no sistema. Aqui, toda vez que tiver esse asterisco vermelho, é porque o campo é de preenchimento obrigatório, então fique atento para preencher esses dados. Aqui, no campo e-mail institucional, eu só chamo a atenção para que você insira o e-mail da própria instituição e não de uma pessoa ligada à instituição, uma vez que essa pessoa pode, em algum momento, sair da entidade, e é por esse e-mail que será aberto o canal de comunicação com o Ministério da Economia. Então, precisa aqui ser inserido um e-mail institucional e que seja acessado com periodicidade pela entidade. No campo endereço do local da aprendizagem, como eu já mencionei, aqui é o endereço onde as aulas irão acontecer e isso precisa ser segmentado por município. Você precisa também informar qual é o regime de posse ou propriedade que a entidade tem sobre esse espaço que está sendo informado aqui como endereço. Esse espaço pode ser cedido, hipótese em que você precisa anexar um termo de cessão, pode ser alugado, hipótese que você tem que inserir aqui um contrato de aluguel, ou pode ser próprio, então você informe o registro de imóvel, o documento comprovando essa situação precisa ser anexado aqui no campo anexo comprovante. Se você ocupa um espaço hoje informalmente, é necessário que haja uma formalização dessa ocupação para que seja inserido aqui na plataforma um documento comprovando que, de fato, as aulas irão acontecer nesse espaço, nesse ambiente. Perceba que se esse termo de cessão ou contrato de aluguel tiver vencido, é necessário que seja antes renovado para só então ser anexado aqui o documento comprobatório. Ainda descendo, existe aqui um campo em que a plataforma pergunta se a entidade possui estruturas e instalações adequadas para o atendimento
de pessoas com deficiência e você deve marcar sim ou não. Eu chamo a atenção só para a observação que consta aqui nesse ponto de interrogação, quando se clica, fazendo uma referência aqui ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Federal 13.146 de 2015, que lá nos seus artigos 4º, 28 e 34, dizem de forma bem clara que as entidades formadoras e todas as outras que trabalham com educação, elas são obrigadas a garantir ambientes de trabalho e educação acessíveis e inclusivos para pessoas com deficiência. Então, a entidade precisa avaliar se o seu espaço atende aos requisitos de acessibilidade e inclusão e marcar aqui sim ou não. No último campo, a entidade precisa, então, informar os dados do responsável da instituição. Aí é que sim a gente fala de uma pessoa física, inclusive no campo e-mail deve constar o dado da pessoa responsável pela instituição, assim como o telefone, e não o nome da pessoa responsável pela instituição e não o nome, o e-mail da própria instituição, como era lá em cima. A gente vai agora aqui mostrar só os campos que mudam em relação às outras 3 espécies de entidade formadora, agora começando aqui pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem, o regime privado. Aqui no campo, os demais campos são iguais aos campos que a gente já tratou anteriormente. Aqui no Estatuto Social, só vale destacar que, caso a entidade do Sistema S não possua estatuto, deve, então, inserir aqui o documento equivalente que comprove se tratar de uma pessoa jurídica que seja ou SENAI, ou SENAC, ou SENAT, ou SESCOP, ou SENAR, que são as 5 entidades que compõem o Serviço Nacional de Aprendizagem, habilitadas a prestar cursos de aprendizagem, conforme está previsto no artigo 430 da CLT. Se for uma escola técnica, a escola técnica pode ser de regime jurídico público ou privado. E aí você vai marcar aqui de acordo com a sua realidade. De qualquer forma, a legislação ela exige que haja um parecer do Conselho Estadual de Educação comprovando que aquela escola técnica é, de fato, assim qualificada. Então, esse parecer ele é fundamental para que a escola técnica dê seguimento ao seu pedido de cadastro como instituição formadora. Não há necessidade de registro no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, mas é necessário informar esse parecer do Conselho Estadual de Educação. Perceba que o parecer, por ser estadual, vai exigir da escola técnica um cadastro para cada estado da federação em que ela for atuar. Se ela for atuar em 3 estados, serão necessários 3 cadastros, uma vez que em cada cadastro será necessário o respectivo parecer do Conselho de Educação. Só retomando aqui, lá nos Serviços Nacionais de Aprendizagem, esse estatuto aqui, ou documento similar, não é necessário que contenham aqueles 2 objetivos que são obrigatórios para as entidades sem fins lucrativos, de assistência adolescente e educação profissional. Não há necessidade de previsão desses 2 requisitos no estatuto ou documento equivalente juntado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem, também pela escola técnica, não há essa exigência, e também não há essa exigência para as entidades de prática desportiva. Basta inserir aqui o estatuto ou outro documento equivalente para que passe essa etapa aqui, né? A entidade de prática desportiva ela tem um regime jurídico privado e é necessário inserir aqui no sistema, fazer um upload do comprovante de filiação dessa entidade ao seu sistema de desporto. Lá no artigo 430 da CLT, está dito que as entidades de prática desportiva de qualquer modalidade pode ser habilitada como entidade formadora de aprendizes, desde que filiada ao seu respectivo sistema do desporto, seja ele municipal, distrital, estadual ou nacional. Então, aqui, nesse campo, é necessário inserir esse comprovante de filiação. Preenchido esses campos e feito o upload dos documentos solicitados, basta clicar em prosseguir, que a gente vai para a próxima tela que a gente grava no próximo vídeo.